Olá pessoal, tudo bem? Olha, centésimo episódio desse canal, finalzinho de 2023. O canal faz um ano, só em janeiro do ano que vem, e já somos 7.000 inscritos nessa comunhão pela natureza, pelas plantas, que eu amo tanto e que eu sei que vocês também gostam. Portanto, este episódio é uma celebração. Eu vou resgatar algumas coisas que aconteceram neste quase um ano, nesses 100 episódios, e eu quero fazer isso com vocês. Então, se juntem à minha emoção e vamos nessa ver o que esse episódio aguarda. Ele vai mostrar para vocês hoje, microfonado e tudo, vai falar oi. Oi. Bom, pessoal, depois de quase um ano de canal, não teria como eu não fazer uma leve retrospectiva, mesmo que não seja 100% fiel aos todos os fatos que aconteceram aqui. Eu não poderia deixar de citar as pessoas que fizeram parte de episódios que, enfim, abrilhantaram e me ajudaram tanto, sobretudo no conhecimento. Hoje, dia 28 de dezembro de 23, finalzinho do ano, esse é o último episódio, portanto, e por coincidência, é o centésimo episódio, eu não poderia ter mais feliz com essa coincidência. E hoje também a gente atingiu 7.000 inscritos em menos de um ano, o que é uma vitória para todos nós. Só que essa vitória não poderia ser sozinha, né? Não fiz nada sozinho, eu fiz com o Paulo e fiz com outros tantos convidados aqui deste canal que abrilhantaram com suas presenças. Então, eu vou que mais ou menos numa ordem cronológica, respeitando uma certa poesia aqui, citar essas pessoas e eu vou me permitir ler, porque não necessariamente eu sou uma Fernanda Montenegro, um Tony Ramos, eu não tenho essa habilidade toda de decorar texto. Eu poderia ir no improviso, mas acho que aí ficaria um pouco longo demais. Então, me permitam, eu vou ler rapidinho aqui e vocês vão entender o porquê disso aqui. Então, começou lá no dia 9 de abril de 23 com o Fly, num bate-papo hiper descontraído. Foram várias conversas com ele, fora das câmeras, nas câmeras, enfim, foi um aprendizado contínuo e muito bacana. Na sequência veio a Carol, da Maju, né, que na época era Maria Django, virou Maju, que apresentou pra gente um desejadíssimo quarto de umidade e a gente fez juntos um replantio de Platycerium. Foi demais, a Carol, amiga, querida até hoje, a gente troca muita ideia. Valeu, Carol. Bom, depois da Carol veio o meu querido agora amigo, doutor Ronaldo Goldman. Ele é o meu amigo Patrício, obrigado, shalom, Ronaldo. Ele gentilmente abriu a casa dele com uma coleção maravilhosa de Platycerium. Foi uma das primeiras coleções que a gente de fato teve acesso a Platycerium, um super grande, enorme, Andinum super bem desenvolvidos. E dali nasceu uma amizade em que a gente se ajuda fora das câmeras. Então, muito obrigado, Ronaldo. E logo depois, então, do Ronaldo, teve o meu querido amigo de longa data, são 20 anos aí de amizade, do Rodrigo Rivelino, que abriu o sítio dele, que é um sítio de produção orgânica, num reencontro dele com a terra e com a vida, que foi super emocionante de registrar. Então, Rodrigo Rivelino, meu muito obrigado também pela abertura e pelo tempo no seu sítio. E depois do Rodrigo, teve o queridíssimo amigo Ricardo Amorim. Eu não fui até Roraima, onde fica a Platicetaria Santa Fé, mas ele estava em São Paulo, veio aqui em casa, passou uns dias com a gente e deu ar da graça para gravar um episódio sobre Platycerium e até um replantio ali de um Platycerium madagascariense que a gente separou da planta-mãe. Foi super divertido. Com o próprio Ricardo eu aprendi muito sobre Platycerium nos últimos 2 anos, um querido amigo, comecei comprando algumas coisas lá com ele, Ridley, maior produtor de Ridley do Brasil. Então, só tenho a agradecer ao Ricardo por ter vencido a sua timidez e aberto o seu coração aqui junto ao Jardim Onírico e às câmeras. Depois do Ricardo, teve as gentilíssimas, queridíssimas Rosana e Geisiane, lá do ICMBio de Fernando de Noronha. Nos ensinaram horrores sobre plantas exóticas invasoras, ensinaram horrores sobre a luta diuturna que é a preservação daquela ilha
pelo qual eu agradeço demais as duas, porque foram horas e horas de gravação num sol escaldante, mas o aprendizado superou tudo isso e foi uma beleza. Depois das duas musas de Fernando de Noronha, eu fui numa gravação, na verdade 2 gravações com o Rafael. O Rafael, na primeira tentativa, a gente teve um problema com o microfone e não captou nada do áudio. Eu tive que voltar lá, voltei, ele super gentil, abriu a casa dele de novo, refizemos as gravações e o Rafael é um querido amigo que me introduziu os Anthurium na minha vida. Então, tem aqui o regalho, ó. Tem aqui Criniton, tem um monte de Anthurium, um monte de planta, um monte de arace, que foi por conta de uma listinha que o Rafa me fez já há um tempo atrás, mais de ano, em que ele me provocou ter alguns Anthurium. Mas o Rafa, ele é, sobretudo, um grande pesquisador, entendedor de Platycerium, um queridíssimo que abriu a casa dele e agora com filho novo. Parabéns, Rafa, parabéns pela paternidade pela segunda vez. Bom, e um desses encontros surpreendentes da vida foi com o professor doutor livre docente Luiz Neto. O Luiz abriu a casa dele sem nos conhecer, trocamos uma ideia por WhatsApp, por intermédio do Adenilson Arneiro. Muito obrigado, Adenilson, porque esta é uma amizade que vai para a vida com certeza, é daqueles encontros que a gente não se conhecia, mas parecia que se conhecia há muitos anos. Então, o Luiz Neto, para quem não conhece, e deveria conhecê-lo através dos links aqui embaixo, é talvez o maior entendido de Platycerium do mundo. E eu vou falar do mundo mesmo porque é brasileiro, a gente tem que ter orgulho disso, é um dos maiores estudiosos, o cara tem referência de tudo, cultiva isso há 30, 40 anos, chifre de veado é com o cara. E ele foi generoso demais, demais, de abrir a casa dele, acolher a gente, dividir com tanta informação, com tanta generosidade, que isso de fato me emociona, porque é um cara porque quando o cara tem isso no coração de passar informação para frente e doar perfilhos, eu não posso falar perfilho mais porque ele odeia, doar mudas, não é desse mundo, né? Porque as pessoas costumam segurar as plantas que tanto amam para si, né? Eu tenho essa é rara, essa é isso. Não tem isso com o Luiz Neto. Isso me emociona pelo volume de informação, pelo conhecimento profundo, por nos abrir os olhos sobre o que é híbrido, o que não é, ter uma análise morfológica para além da que é a coroa, do que é a frontal, do que é a fértil. Então, por tanto aprendizado, muito obrigado, meu amigo. Bom, e uma pessoa que abriu meus olhos para folhagens no geral, isso há muitos anos, foi o Álvaro, que é o meu amigo irmão da vida, o grande, melhor amigo que a vida me deu. Ele fez eu conseguir olhar para as folhagens de uma maneira que eu não olhava, numa época que eu estava muito voltado para as flores frutíferas, lavandas, roseiras e afins. Gostava do verde, óbvio, né? Mas eu não tinha um olhar, por exemplo, uma Xanthosoma violaceum como essa. E o Álvaro tem esta Xanthosoma agora na casa dele, por minha causa. Que legal, né? É uma coisa que os amigos se puxam nessa vida, eu acho maravilhoso. E então, esse episódio com o Álvaro foi o episódio que a gente projetou e implementou um Jardim do Zero pela primeira vez no canal. O que foi muito legal, porque eu pude com ele, na base de muita brincadeira, porque não deu para levar a sério este homem, a gente fez o jardim dele do zero, que estava realmente na terra e agora está evoluindo. Então, em breve vai ter um episódio de atualização, mas por agora eu agradeço ao Álvaro por ter comprado a ideia de fazer o jardim dele do zero. Ele também ganhou uma plaquinha de jardim onírico maravilhosa, então ele não tem nada a reclamar, só agradecer também. Brincadeiras à parte, obrigado, Álvaro. E pegando o gancho dessa linda Monstera Burle Marx Flame, teve um episódio maravilhoso com a celebração da genialidade profunda do Roberto Burle Marx lá no sítio, que é tombado pela Unesco, com o carinho inabalável de Sandra Toffani, da Suzana e do Carlos, que nos guiaram por aquele sítio de maneira generosíssima, porque é um negócio grande, ficaram com a gente ali horas filmando,
E foi um grande episódio para este canal. Foi a primeira vez que a gente chegou aí a dezenas de milhares de visualizações. Então agradeço Buller Marx e essa turma irrepreensível do sítio Roberto Buller Marx, porque foi um episódio que marcou o canal e o nosso coração, porque o Robertinho, esse cara foi um gênio e mais gente deveria saber disso. Bom, e como eu falei agora há pouco, o meu querido amigo Ronaldo Golkman me introduziu a queridíssima agora amiga também, Vilma Monteiro, a doutora Vilma, que tem uma coleção maravilhosa de Platycerium, também uma campeã de audiência neste canal. Ela tem o Super Grande, que deu um monte de filhote, né, de mudas de esporos, inclusive que serão sorteadas nesta sexta-feira agora, dia 29/12, fazem parte do sorteio. Mas a Vilma abriu a casa dela, que parece uma vila na Toscana, maravilhosa, lá na região de Indaiatuba, aqui em São Paulo, e bateu um papo com a gente maravilhoso. Ela tem Catasetum, tem Platycerium, ama Valqueriana, enfim, é uma pessoa completa, de coração amplo, que toda hora chama: quando vocês vão vir aqui tomar um cafezinho ou almoçar? Enfim, minha maior consideração pela doutora Vilma. Vilma, querida, muito obrigado. Aí a gente teve a honra, na sequência, de ser ciceroneado pelo Jardim Botânico Plantarum, junto ao próprio Harry Lorenzi. Ele ficou com a gente gravando ali 2 horas no seu indefectível Harry Lorenzi móvel, no carrinho de golfe, para cima e para baixo. Ele mostrou pra gente cada canto e foi uma simpatia sem fim com a gente. Ele é um cara mais reservado, como vocês sabem, escreveu tantos livros, tanta contribuição para a preservação da história e da catalogação de tantas plantas aqui no Brasil. Então, Harry, muito obrigado pela abertura e obrigado pelos episódios também super ricos. Estou aqui do lado da laranjinha quinquã e também deste limão caviar, que ainda não está em frutos, para lembrar do episódio com o nosso querido Edilson Giacom, lá do Viveiro Cipreste de Limeira, um queridíssimo que vai proseando e vai ensinando. De um jeito tão osmótico e tão gostoso, que também renderam alguns episódios. O cara é o gênio das frutíferas, das trepadeiras, enfim, dos temperos. O cara sabe tudo e foi muito legal o cara ter aberto de novo o Viveiro Cipreste para mim. Eu estava lá 10, 12 anos atrás, eu tinha um blog e já tinha tido contato com ele, já tinha comprado coisas com ele, mas reencontrá-lo tantos anos depois foi uma delícia. E tem um episódio que transborda e transbordou doçura, que foi a Estela Mares, a dona Estela, queridíssima, que abriu a casa dela por conta da Vilma. Obrigado, Vilma. Então, Ronaldo apresentou Vilma, que apresentou Estela. É essa comunhão que tem neste mundo das plantas que eu tanto amo, que pessoas apresentam pessoas legais e isso cria esse elo maravilhoso. E a Estela não foi diferente, ela abriu a casa dela, fez um banquete, a gente comeu lá com ela. Enfim, a gente desbravou cada metro quadrado daquele jardim onírico de cabo a rabo e tivemos lições de doçura e lições de vida de quem tem 85 anos de idade com a vitalidade dos 30. Foi maravilhoso. E outro que entrou para nossas vidas de maneira deliciosa foi o Túlio Malaspina. Ele abriu as portas dos sonhos dele para que a gente entrasse sem cerimônias. Nós entramos no Jardim Botânico Serrinha, na estufa dele ali de 200 metros quadrados, maravilhosa, cheio de Catasetum, cheio de arace, cheio, enfim, de orquídeas no geral. Aprendemos sobre bromélias, tilâncias, até sobre Platycerium, que ele também cultiva aí há uns 5, 7 anos. Foi uma delícia aquele espaço dele, o episódio ficou riquíssimo. Vai ter uma visita agora de novo no meio ou no final do verão para ver tudo brotando. Mas foi legal de ver a determinação, planejamento e inteligência aplicada ao sonho de alguém que quer transformar um espaço ali de 14 hectares em algo dos sonhos, como Tim Burton. Vale a pena. E um cara que é referência no paisagismo brasileiro, que fala com ritmo de professor, porque foi o Benedito Abud, que abriu as portas do escritório dele, proseou com a gente por 2 horas, mais do que 2 horas, ensinou pra gente que o que é feio tem que esconder e o que é belo tem que aparecer, obviamente. Tem como professor Roberto Buller Marx, entre uma das conexões da vida dele. Foi gentilíssimo, meu amigo, obrigado, Benedito Abud.
e que essa relação permaneça por anos e anos. Teve também uma visita bastante legal lá em Campinas, ao Conta Gota, junto ao Ariel Spadari, que é o criador do Conta Gota, junto com a esposa Carla. E batemos um papo super gostoso. Aqui embaixo vocês podem ver o link desse papo. E é um cara que cultiva arace por conta dos pais há décadas, não é do movimento recente. Então ele conhece de coração tanta coisa e me ensinou muito. E ensinou e mostra e corrobora com a ideia de que plantas e design podem andar lado a lado. Fui presenteado com uma redoma, que tem um plantio feito também aqui no episódio do Jardim Onírico, e eu adorei. Então, valeu, Ariel, até a próxima, porque agora você está me devendo uma visita na casa dos seus pais. Cactus não seria outra pessoa que não o Sérgio Davi, da Cactus Brasil. Também recebeu a gente lá para uma manhã inteira de gravações, render alguns episódios. Ele foi um querido, abriu o espaço dele, deu dicas de cultivo, não só sobre cactos, porque a Cactus Brasil tem muito mais do que cactos, tem Platycerium, tem orquídea, tilância, enfim, é um mar de coisas e ideias ali. E o Sérgio Davi, um queridíssimo, de novo abriu as portas para a gente, pelo qual eu agradeço demais. Bom, e essa retinha final de ano nos reservou algumas visitas também bastante interessantes, bem legais. Uma delas foi o Guilherme, o feliz herdeiro da coleção do Durval Nunes, um dos maiores colecionadores, produtores, cultivadores, hibridizadores de Platycerium do Brasil. Durval Nunes, um ícone, e o Guilherme teve a honra de herdar a coleção dele, ou parte da coleção dele, só que ele colocou a gente para enfiar a mão na massa com ele, fazer o replantio de um gigante do Dudu, como a gente chama, e não ficou barato, porque a gente ficou horas ali naquele replantio. Diz aí, Douglas. O Douglas estava lá também, mas o Guilherme abriu as portas. Obrigado, Guilherme, pela simpatia e de nada pelo replantio. Teve também o episódio em que a sabedoria, a criatividade encontraram a intensidade do Fabiano Bender, que foi um cara que ensinou a gente com frases memoráveis, mas mais do que frases, com exemplos memoráveis de como um jardim tem o seu tempo para acontecer. Então, a gente saiu do Jardim Biodiverso, do Fabiano Bender, com um gostinho de quero mais, mas uma intensa gratidão pelo que ele proporcionou para a gente, e vale a pena ver cada um desses episódios. E foi através do Fabiano Bender, no episódio dele lá do Instagram, que eu vi do Jardim Biodiverso, que ele passou pela potência, pela genialidade que é o Orlando Greff, do Jardim Fitogeográfico, que foi uma visita que a gente fez ali à Serra Fluminense. Um cara que é a união entre exatidão, poesia, arte e engenharia, que eu fiquei emocionadíssimo de estar com ele. Acho que o final do episódio, do último episódio, deu para ver em mim, e fico emocionado agora, porque é um cara também que trouxe para a gente uma leitura, um entendimento profundo do que é a relação com a natureza. Então, Orlando, meu caro, muito obrigado e até a próxima, porque eu vou visitá-lo mais algumas vezes. Tiveram outros episódios no Ceaflor de Olambra, pelo qual eu agradeço cada um dos lojistas que empurram plantas para a gente no ofício de vender, mas acima de tudo ensinam para a gente pra caramba. E um abraço especial aos lojistas, aos produtores, aos queridos aqui do Ceasa de São Paulo, que nos envolvem cada vez que a gente vai lá, seja como produtor de conteúdo ou como consumidor, e nos ensinam tanto também. Mas acima de tudo, eu queria agradecer a cada um dos senhores carregadores que adentram as madrugadas de São Paulo carregando seus carrinhos e trazendo o verde para a vida das pessoas. Porque essas pessoas sim são os heróis, os guerreiros que a gente tem que celebrar nesse dia a dia. Mas tem uma pessoa que neste momento está atrás das câmeras, que acha que não vai aparecer, mas vai, que é o Paulo, que fez esse ano acontecer. Não tem uma situação com o Paulo que eu fale assim,
Ah, vamos lá, tá na esquina? Bom, vamos, tá pronto para ir. Vamos até Belém do Pará, de charrete, fazer uma filmagem? Vamos. Vamos de moto até tal lugar? Vamos. Eu nunca ouvi um não do Paulo. Muito pelo contrário, eu só ouvi palavras de incentivo, criatividade, ideias, sobreposições de ideias, complementos, ideias novas. Então eu não poderia deixar de dedicar esse 100º episódio ao Paulo, que está atrás das câmeras e vai sair de trás das câmeras agora. E ele acha que só vai dar tchauzinho, mas não vai não. Ele vai participar aqui. Eu falei para ele colocar a camiseta do Jardim Onírico, porque a gente ia fazer um tchau coletivo atrás das câmeras. Mas é mentira. Ele vai mostrar para vocês hoje, microfonado e tudo, o que ele gosta nesse jardim. Vai falar, fala oi. Oi. E eu vou ficar na função agora de trás das câmeras, como é o que ele faz comigo. De novo, eu não poderia deixar de agradecê-lo por tudo que ele faz pelo canal, por tudo que ele ajuda, por tudo que ele cria, porque não se faz nada sozinho nesta vida. Melhor ainda com alguém como ele. Então, para quem perguntava, cadê o Paulo, cadê o Paulo? A partir do 71º episódio já tinha a ideia de fazer o 100º com ele. Então cá está, culminou com ser o final do ano, dia 28 de dezembro, último episódio dedicado ao Paulo, e agora é ele que vai falar. Então, eu começo uma pergunta para você, Paulo, daqui a pouco a gente vai brincar, de passear no jardim. O que é onírico para você? Onírico é a nossa casa. A construção nossa diária de... A gente vai cortar isso. Não é nada. Aí sim. Começar de novo. Vai cortar e vai de novo. Não sei. Onírico para mim é o nosso jardim, é a nossa casa. Porque é um processo interminável nosso de sonho, da onde a gente quer que essa casa chegue. Como o Abud falou, né? A integração, o jardim é uma integração não só com a casa, com a arquitetura, mas com a vida. Né? E é uma integração da nossa vida, da minha vida com o Alan, com os gatos. Então, o onírico é esse sonho que a gente tem dia a dia de projetar o que a gente quer para casa, para a nossa vida, para a nossa relação. E é um sonho diário mesmo, assim. Acho que o mais bonito do onírico é isso, é a transformação. Diária, persistente, perene. Que envolve a gente, né? Envolve. Que não é mais um trabalho, cuidar do falar jardim. agora, não é um trabalho, né? É um amor, assim. É um prazer, né? E nas visitas que a gente teve no Jardim Onírico, a gente aprende muito assim com algumas pessoas que amam o contato com as plantas, que é o caso do Orlando. O Orlando falou uma palavra que me chamou a atenção, que foi o visceral. E eu acho que eu sinto isso no nosso Jardim Onírico. Dia a dia, é uma coisa visceral, é uma vontade de estar aqui trabalhando com as plantas. Mesmo eu tendo zero conhecimento, que eu acho que muita gente que vê o canal tem zero conhecimento, mas acho que 90% das pessoas que acompanham o canal sabem muito mais do que eu, mas eu já compartilho desse amor visceral de cuidar diariamente e de sonhar com o que vai se transformar o nosso jardim. Então acho que esse é o onírico. Não tenho mais nada do que acrescentar. É isso, o jardim tem que ser onírico para permitir que o gatinho se sinta à vontade e se suje todo. Vê se isso não é onírico. Literalmente ele está na natureza, no momento dos sonhos, né, Branquela? E qual que era a sua relação com plantas, assim? Eu sei que sua mãe tinha em casa, mas você tinha um cuidado diário, você tinha esse interesse, como que isso aconteceu para você? Olha, eu sempre fui muito ligado ao meio ambiente, eu vim do interior, então ao mesmo tempo que eu sempre... Interior aonde? Penápolis. Você Bem sabia? interior.
Eu e a Sabrina. Bom, sempre me preocupei com o meio ambiente, mas muito mais na parte de preservação do que cultivo. Acho que cresci no meio de plantas, com um jardim enorme, mas nunca cuidei. Esse amor pelas plantas, de cuidar, de estar todo dia no meio do jardim, veio com aula e só cresce. E agora, ao invés de eu podar ele, tem planta demais na casa, sou eu que fico falando, olha aquela ali, essa a gente não tem, olha essa que bonita. Ele tinha pro Ceasa e você voltava com uma bandejinha de suculentas. Ai, R$2 cada uma, não tem problema levar. E o Paulo começou com o cultivo num vasinho de suculenta, que a gente vai mostrar já já como está esse vasinho. E hoje estamos aqui do lado de um abacateiro repleto de orquídeas que foi você que foi colocando aqui, né? Começou na suculenta, porque ele não deixava eu mexer nas plantas dele, ele brigava comigo. Aí eu comecei com suculenta, mas hoje é muito mais orquídea e bromélia e tilância do que a própria suculenta. Como que você chama as tilâncias? Tilis. Bromélias? Bromes. E orquídeas? Orquídea não tem nome. Orchides. Orchides. Então agora a gente vai dar um rolezinho no Jardim Onírico. Ele vai levar a gente a alguns lugares que ele gosta, alguns lugares que ele cultiva com carinho. E então o Jardim Onírico by Paulo. Como foi o processo aqui desse abacateiro? Você começou a colocar essas orquídeas aqui, você começou por qual? Você lembra qual foi? Olha, eu não sei qual foi. Na verdade, eu não comecei por essa árvore aqui, né? Eu comecei pela a yuca ali atrás. Isso, lá atrás. Mas na verdade é um processo de experimentação, meu. Não tem muita ciência, não tem muito estudo. É muita tentativa e erro e vendo o que dá certo, o que não dá certo. Até a própria forma de fixação eu fui mudando. No começo eu colocava mais esfagno, mais serrapilheira e depois fui deixando mais aerado possível, mais natural, que eu acho legal esse processo das raízes todas bem aparentes. Então não tem uma certa, eu vou até misturando os tipos de orquídea meio com aquilo que o Burle Marx faz no paisagismo de ter sempre uma floração em momentos diferentes do ano, né? Não é um jardim que vai ficar bonito 2 meses e depois some. Então eu acho que mudando os tipos de orquídea, colocando todas juntas, todo mês tem uma floração diferente, acho que isso é legal. E ali você tem presentes que você ganhou da Vilma? Isso, ali a gente tem 2 presentes da Vilma, aqui. Um aqui. E um aqui em cima. Um aqui em cima. Isso, aqui tem essa bromélia aqui que veio da Lulu, da tia Senira, que já deu 2 brotos aqui, que vieram lá da serra. Tem uma floridona, que lindo, ó. Carioca, essa aqui também, essa aqui já era do jardim, né, do dono antigo, mas aí jardim, mas estava sem destaque, né? Estava sem destaque, eu retirei, trouxe para cá. A gente tem uma orquídea aqui que veio lá da Amazônia, do Ricardo Morim. Presente do Ricardo e do Antero aqui. E aí você começou a tua vida aqui de plantios com esta meia barca aqui, é isso? Esse aqui foi o projeto errado, que eu tomei um monte de pancada do Alan. Que o Alan viu que ia dar tudo errado, e ele ficava só rindo da minha cara, que ele falava assim, você viu qual é de sol, qual é de sombra? Eu falava, não. Tudo igual. Tudo igual. Tudo suculenta, né? Acho que eu tentei umas 50 aqui e sobreviveu uma das 50. Enfim, eu já até desisti desse projeto, tem umas coisas muito grandes. O que eu aprendi com suculenta é que a gente sempre escuta que só pode molhar uma vez na semana, e aí morre todas as suculentas. Então, quando eu passei a molhar várias vezes por semana, que elas começaram a crescer. Mas com o substrato correto, né? Substrato correto, muito drenado. Mas aqui eu meio que desisti um pouco do projeto. Eu vou mexendo, estou mais fazendo filhote, quando passei a... Filhote é ótimo, né? Animal. Estou fazendo mudas novas, estou transferindo para uma floreira que a gente tem em cima de um portão. Mas não tenho mais aquele vício aquela ideia inicial de fazer um vaso bonito. Eu fui misturando e fui testando, acho que foi mais a experimentação inicial mesmo, que agora ficou em 3º, 4º plano. E hoje, qual que é o cultivo que você mais gosta, o que você está mais atento, ou que está mais na expectativa de que dê certo? Olha, tem as nepentes que eu fico ali também cuidando, né? Que foi uma compra nossa do Ceasa, que a gente viu e achou legal. Qual mostra pra gente aqui? Tem 2, né? Que a gente tinha colocado em outro local, e aí a gente mudou e trouxe para cá, e
que ela estava morrendo, todos os vasinhos dela antes, Os jarros, né? Os jarros todos secaram. Olha, tem aqui embaixo de novo, ó, e tem rebrotação, Isso, agora né? tem 2 rebrotações aqui, que até mexi anteontem. e aí quando eu trouxe para cá e fiz ela agarrar, coloquei umas madeirinhas para segurar os jarros, e aí eu venho diariamente regar para ter mais umidade, tanto essa quanto essa aqui, foi quando elas começaram a crescer, então sei lá, a gente passou com elas uns 6 meses nela, mais ou menos nesse tamanho, a Aqui, partir né, do... mais ou menos. E todos os jarros morrendo, Aham. é que nem esse aqui tá com a ponta toda seca, né? Mas ainda sobreviveu. É. Mas só depois que a gente trouxe que ela disparou a Disparou, crescer. tá aqui em cima de É. novo, né? Essa aqui ainda não está com tanto jarro, aquela lá começou a brotar bastante. Legal. E você tem umas tilância ali também, né? Essas tilâncias aqui, essa aqui foi presente do Sérgio, da Cactus Brasil, que ela estava bem vermelha quando a gente trouxe. Essa aqui a gente comprou no Ceasa. Essa aqui acho que é presente também da tia Senira. E qual foi o primeiro platicério que você emplacou ou entroncou? Tá lá na... A primeira coisa dessa árvore foi esse platicérium. Logo que a gente mudou para casa, né, a gente comprou 2 platicériums. Um veio para cá, o outro foi para a palmeira lá na frente, né, ali do lado. O Alan colocou aquele na palmeira e eu coloquei esse aqui. Até de uma forma totalmente errada. Peguei umas raízes de unha de gato para fixar ele, depois fixei isso na árvore. A gente na época não entendia nada de chifre de viado, de platicério. Então a gente não sabia da questão de ele ir crescendo para frente e depois cair. Então que o ideal seria colocar o mais perto possível. Mas enfim, ele deu certo, muita folha fértil, começou a dar muda, tem 2 mudas para o outro lado, essa muda para cá. E aí a ideia é ele crescendo, ele envolver toda a árvore aqui e ele fazer sombra para as orquídeas. E onde que fica o seu bromelial? Meu bromelial, outra pergunta difícil, espalhado pela casa. Mas você, organizado. Mas você tem feito uma experiência com bromélias epifitando. Também um pouco do que o Fabiano falou no episódio do Jardim Biodiverso, né? E também um pouco do Orlando Greff, de colocar a planta no local original dela, né? A nossa casa, muitos anos atrás, era de um paisagista. Então a gente tem uma quantidade bem grande de bromélia, mas a maioria está rasteira. E aí eu passei a colocar as bromélias em árvores, que é onde a gente vê na natureza, a maior parte a gente costuma ver em árvores. Então eu fui experimentando. Também por tentativa e erro, não sei se aquela espécie específica é de estar em cima da árvore, mas eu fui colocando nas poucas árvores que a gente tem, assim, com um tronco maior tal, e fazendo também essa conexão de bromélia e orquídea junto. Legal. Bom, a gente vai para outro canto agora do Jardim Onírico e tem mais perguntas para fazer para você. A gente estava andando ali para mostrar outra parte que ele quer mostrar para a gente, mas lembrando deste cordatum. Como é a história desse cordatum? Esse cordatum, a gente estava em Angra numa das viagens e aí tinham milhões deles, tá? Não incentivo fazer isso, roubar a planta da mata, mas tinham milhões, ele estava lá sem se destacar e a gente tirou uma mudinha, a gente não tirou a planta. Você fez um corte e enraizou aqui, corte, né? Um corte que já tinha uma raiz. Atravessamos o mar com ele sobrevivendo e veio para casa, está super feliz, está enorme. Ele tava... Que tamanho que ele era, você lembra? O corte era mais ou menos desse tamanho, mais ou menos isso aqui, assim. Era bem pequeno. Que eu nadei uns 300 metros com ele na mão, né? Ele estava bonitão para cima, mas numa das ventanias recentes ele caiu, mas segue soltando raiz, está super forte, super bonito. A gente está deixando ele no caminho que ele quer tomar, né? Natural. Natural. Você queria mostrar pra gente um platicério que você emplacou? Era isso? Com a minha técnica especial que o Alan morre de inveja. Olha, esse aqui é um dos poucos platicérios que o Alan deixou eu emplacar. Ai, que maldade. Não que eu não saiba, mas é que ele gosta tanto que eu vi falando, quando vai ter um novo para eu emplacar, mas ele quer fazer todos. Bom, esse aqui, eu uso uma técnica de autoria minha, que o Alan fica... Uma técnica penapolense? Penapolense, Porque o Alan usa muito fio e vários pregos.
como eu sou preocupado com o meio ambiente... 2 pregos. Oi? Eu uso 2. Agora, né? Mas quando eu emplaquei esse aqui, ele ainda usava 3, 4. E eu sempre tenho a tendência de tentar usar o mínimo possível de material ou até reciclar as coisas. Que nem aquele primeiro platicério na árvore que eu coloquei raiz de unha de gato para fazer a base. Então aqui eu fiz um emplacamento com 2 pregos só, mas um está bem escondido. Então esteticamente ele fica mais bonito. Tem eu nem sei onde está um dos pregos. Eu acho que é aqui onde está esse aqui. Tá com a mudinha em cima aqui? Está com a mudinha, já nem aparece porque a mudinha falou, vou esconder a única coisa não natural desse emplacamento aqui. E aí tem um segundo que é totalmente escondido, que o Alan nem sabia que tinha um segundo escondido, mas acho que o legal dele é que praticamente não tem fio aparecendo, né? Nos outros emplacamentos a gente vê muito fio aqui assim, e eu passei a utilizar pouco fio, fiz um esquema de prender a parte do esfagno, da estrutura por dentro primeiro, para depois fazer todo o final do emplacamento, então ele fica praticamente sem fio aparente e tá bonitão, tá merecendo até o lugar de destaque embaixo da placa do Jardim Onírico. Quem é que cuida dessa planta? Nossa. Ele achou que ia falar ele. Não, mas no fim, assim, eu emplaquei uns 3, 4. É esse que realmente ficou muito bonito, mas sempre com a supervisão do Alan, ela vai falando, faz isso. Supervisão é ótimo. Tá ótimo. Com a supervisão dele, ele vai falando, faz isso, usa menos isso, põe aquilo. Até que essa época a gente ainda usava muito esfagno, né? Agora já mudou. Usa menos. Usa menos, usa mais serrapilheira e tal, mas ficou legal, ficou bonito. Tem aqui, olha, minha rosa do deserto, maravilhosa. Então, fala aqui. Não, aqui era um lugar também meio abandonado, que o dono antigo tinha muito, como que chama aquela planta? Mãe de mil. Mãe de milhares. Tem umas mães de milhares enormes que recentemente eu podei. E tinha muita bromélia, mas estava muita bromélia seca, estava bem abandonado. Uhum. E aí eu fiz uma experimentação, fui trazendo várias daquelas suculentas que estavam em vaso, que eu fui comprando, fui experimentando diretamente no sol, que elas pegam bastante chuva. Então eu peguei todas as floreiras que tem ali dentro, refiz todo o solo para ficar algo mais aerado e fui experimentando várias suculentas, alguns cactos e estão indo super bem, apesar que como é fundo, ainda não dá para ver muita coisa. Tem uma rosa do deserto ali, que também é uma planta que eu tenho experimentado, mexi agora, mas tem crescido bem, assim, está se multiplicando. E a expectativa é que conforme as plantas cresçam, apareçam mais. Tem muita coisa que só vê quando vai lá em cima olhar, mas tem bastante suculenta indo bem ali, super bonito. Muito legal. Olá, pessoas! Não, essa planta é uma das minhas prediletas na casa. Essa aqui, como o Alan trocou de vaso, ela nem está muito cheia. Você vê como quando a pessoa não tem mão boa, não fica bom. Essa planta estava jogada num torrão de terra sem vaso, estava maravilhosa, super cheia. O Alan meteu a mão, plantou ela no vaso, ó, ela está... Maravilhosa. Olha o tamanho dessa folha. Tá murchinha, não, ela tá maravilhosa. E eu adoro ela pela cor do caule dela, né? Acho que dá um contraste. A ponta da folha também, ela é escura, né? Eu acho que dá um contraste super bonito com o verde forte que ela tem. Eu que gosto muito de variegata, essa zero variegata, mas é uma das que eu mais gosto do nosso jardim. Jaz, uma palmeira que quebrou na última tempestade, mas o Paulo enfiou aí um monte de orquídea junto com as próprias bromélias. E aí? É uma experimentação? Você quer deixar isso mais cheio? Qual que é a sua ideia aqui? A ideia é experimentação sempre, né? A ideia é deixar cheio, volumoso. O Alan sempre tomando todos os espaços possíveis, porque ele não se controla. Então ele já colocou mais uma planta aqui, mas... É um Philodendron Splendid que eu sempre quis nessa árvore mesmo. Mas eu acho que vai ficar legal, porque a ideia é essa mesmo, de ficar... Se a gente lembrar o que o Fabiano falou, da convivência entre bromélias e filodendrons. Ele gosta da bromélia, gosta do filodendro, mas gosta mais ainda quando uma nasce dentro da outra, né? Quando elas convivem. E eu acho que
é um pouco do meu pensamento, assim, né? Na natureza você não tem a separação, né? Você tem na mesma árvore a bromélia, tem uma orquídea nascendo. Então é misturar, mas no fim, assim, a ideia também esteticamente é que fique um volume verde, né? Porque como essa árvore já estava morta, ou a gente ia ter que arrancar a árvore, né? Ia ser um trabalhão. Falei, vamos dar um fim para ela. Então tá nesse processo também. Mesma coisa da outra árvore, de mistura de orquídeas, misturas de bromélias. Mas acho que uns 3, 4 anos para isso ficar realmente legal do jeito que a gente quer. O Alan foi descobrindo Platycerium, depois Arácea, depois Philodendron. E eu vou na mesma toada dele, cada semana eu vou descobrindo uma coisa nova, nessas viagens todas que a gente faz, nessas visitas. Então cada semana eu estou gostando de uma coisa nova, que hoje eu levaria um chifre de veado, talvez semana que vem seja outra coisa, ele também. Mas acho que os dois nesse momento levariam o chifre de veado, não é? Pode ser. Eu levaria um chifre de veado. Se ele tá aqui desde a época dos dinossauros, por que não levaria, né? Então aproveito esse episódio para agradecer os nossos 4 gatos, inclusive Paul McCartney, que tá aqui, maravilhoso, muito fofo. Vem. Bonovox, Chris Martin e Fred Mercury, que participam dos episódios, cada um à sua maneira. Vamos cuidar aqui para não pegar no microfone do titio. Ai, oh. Canta, canta. Agradecer aos senhores e senhoras que fizeram parte desses episódios, aos amigos que indicaram amigos e que fizeram força para que coisas acontecessem. Meu muito obrigado. Mas meu muito obrigado ao Paulo, que como parceiro de vida faz o acontecimento do fenômeno da gasolina no fogo, que é isso. Eu sou descontrolado. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou. Obsessivo, compulsivo, em remediação. Brincadeiras à parte, gente. É isso. Eu vivo com intensidade. Tudo que eu faço com amor, com carinho, com paixão. E o resultado está aqui. Mas eu não faria sozinho e não faria sem o Paulo, pelo qual, de novo, agradeço muito. Então, este episódio chega ao final. Agradecido e emocionado. Até a próxima. Tchau.